Olá, tudo bem com você? Olha, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a informação que está circulando na imprensa sobre uma decisão envolvendo o apresentador do SBT, Danilo Gentili, né? E é referente à política, e é como a nossa coluna é focado nas notícias da política, a gente vai estar conversando sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas o Danilo Gentili é uma pessoa que milita bastante em causas políticas, né? É uma pessoa um pouco controversa, né, polêmica, mas está sempre ali, falando sobre política de forma direta ou até de forma também indireta, né. Está sempre em meio a polêmicas, né, e divididas nesse mundo, né. É um cara que é bem, assim, bem considerado ali, enquadrado no espectro de direita, né. E é interessante porque ele se junta ao movimento, Brasil Livre, né, o MBL, e acena para esse movimento que está, inclusive, tentando formar um partido político, né. Trata-se do Partido Missão, já estão recolhendo inclusive as assinaturas, né, para que eles consigam, a criação dessa sigla aí alternativa na direita brasileira. E o Danilo Gentili, ele é cogitado sim, nesse espectro político e talvez aí como um candidato à presidência da República em 2026. Mas ele já avisou que depende de algumas coisas, né? E depende de, objetivamente, que algumas coisas aconteçam para que ele realmente possa sair como candidato à presidência da República em 2026. Ele colocou algumas condições e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo e analisar esse futuro, né, pré-candidato à república, caso realmente aconteçam essas coisas que ele coloca aí em perspectiva para poder ser candidato, desse partido, que é o Partido Missão. Então é muito interessante a gente analisar isso com cautela, tá certo? Mas antes de a gente se aprofundar nessa suposta candidatura aí e nesse novo partido criado a partir do Movimento Brasil Livre, eu gostaria de te dar uma dica muito importante para você que gostaria de ganhar dinheiro com blogs na internet. É que você não precisa gravar vídeo, não precisa aparecer, mas precisa dominar algumas coisas importantes na estratégia de blogs. E olha, blog hoje em dia é muito rentável, às vezes até mais rentável do que alguns canais no YouTube, porque o CPM no AdSense para sites e blogs ele é bem maior do que o CPM para canais no YouTube. Então, se você não gosta de aparecer e gostaria também de contar aí talvez com uma estratégia para ganhar dinheiro com blogs, você deve conhecer a nossa proposta, tá certo? É a proposta da MRO Media, que é uma agência digital que cuida, entre vários sites de conteúdo, também conta com a criação de blogs para clientes específicos que gostariam de monetizar seu conteúdo, tá certo? Então, é basicamente isso, o link está na descrição se você quiser maiores detalhes, tá bom? É basicamente isso, então vamos aí agora conversar sobre essa possibilidade do Danilo Gentili, apresentador do SBT, encarar uma disputa em 2026 à presidência da República. Então, a informação, a princípio, ela inclusive foi divulgada pelo portal Metrópolis, em que diz o seguinte: o apresentador Danilo Gentili colocou algumas condições para uma eventual candidatura à presidência da República no ano de 2026. E entre elas seria participar do pleito apenas pelo partido que o MBL tenta criar, né, já está em processo de criação, de buscar assinaturas, né, para validar lá no TSE, e essa seria a primeira, vamos botar assim, o primeiro foco do Danilo Gentili, né? O primeiro compromisso para que ele possa se candidatar, né? A primeira condição, perdão, esse é o termo certo. A primeira condição seria a criação de fato do partido Missão, que é um partido ligado ao Movimento Brasil Livre, o MBL, que está em processo de criação, já estão recolhendo as assinaturas para serem levadas ao TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, e validados. E aí, a partir daí, se criaria essa sigla. Então, ele não aceita participar de uma eventual eleição por nenhum outro partido. Ele disse que tem que ser pelo
partido missão do MBL. Essa é a primeira condição do Danilo. A segunda condição do Danilo Gentili seria que o SBT não renovasse o seu contrato para o seu programa, para o seu talk show, né, o De Noite, lá no SBT. Então o SBT teria que simplesmente chegar num determinado momento, ali antes da eleição, e dizer, ó, não vamos renovar o contrato, e aí o Danilo ficaria livre para tentar aí uma candidatura presidenciável em 2026. Agora vamos analisar friamente aqui. O Danilo Gentili, ele tem um programa, né, um talk show de televisão muito bem sucedido, está ali sempre entre segundo e primeiro lugar, disputando às vezes até com a Globo, então o programa dele é muito bem sucedido para os padrões, né, atuais de audiência do SBT, é um produto muito bem sucedido no sentido de audiência. Não sei se seria tão bem sucedido no quesito comercial, né, porque como ele se envolve em tantas polêmicas, eu acredito que o mercado publicitário tem um pouco de ressalvas com relação a anunciar, né, no programa, né, ou botar assim, as empresas que mais estariam dispostas a pagar anunciar no programa. Mas então, pelo menos do ponto de vista de audiência, o programa traz um retorno para o SBT. Em torno de, por exemplo, do canal, o De Noite é hoje, atualmente, segundo os dados divulgados, o maior programa em termos de audiência digital, né, o maior talk show em nível, em termos de audiência no mundo. Inclusive, bate até os americanos. Então, assim, tanto na perspectiva de audiência digital, que hoje conta muito, quanto também na audiência tradicional, que é da televisão, dos telespectadores que assistem pela televisão tradicional, o programa é muito bem visto lá dentro do SBT. Então, na minha opinião, acho muito difícil o SBT abrir mão do Danilo Gentili, não renovar o contrato com o programa dele, que já se tornou algo tradicional na grade do SBT, tá certo? Então, pelo menos nesse quesito, eu acho que vai esbarrar aí uma decisão do SBT de não renovar o contrato com ele. Eu acho que ele deve permanecer no SBT e, por conta disso, não deve disputar uma eleição em 2026. A questão do partido do MBL, eu acho que é viável, eles conseguem eles são um movimento realmente com bastante adesão, já tiveram em momentos assim com muito mais adesão, né, no passado, com muito mais força, hoje eles perderam um pouco da força, mas eles têm adesão para conseguir formar esse partido sim, né? Então até aí é a primeira colocação que o Danilo coloca, que eu acho viável de ser alcançado pelo pretenso candidato Danilo Gentili. Mas, na questão de o SBT não renovar o contrato, acho muito difícil isso acontecer. Agora, se isso acontecesse, seria assim bem complicado, né? A direita tendo vários candidatos, tendo gente ligada ao bolsonarismo, o Danilo Gentili, que hoje já bate de frente com bolsonaristas, mas tem ali um eleitorado fiel na direita, tem muita gente da direita que gosta do Bolsonaro, que também gosta das ideias do Danilo, então assim, aí nós teríamos talvez o Gustavo Lima, eu não sei se ele realmente vai confirmar essa sua intenção de se candidatar em 2026, mas nossa, a direita vai ficar extremamente fragmentada, porque uma coisa é certa, o Bolsonaro não concorre em 2026, por tudo que está dado, os processos que ele tem enfrentado, a denúncia que foi apresentada contra ele, mais pessoas aí em relação aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, quer dizer, a perspectiva de um Bolsonaro elegível é praticamente nula para 2026, né? E ele vai sufocando cada vez mais o seu espectro político, porque ele vai manter a candidatura dele até o final, até quando não couber mais manter. Eu acho que ele vai fazer exatamente como o Lula fez na eleição de 2018, se mantendo ali como o nome principal da chapa, colocou o Haddad como vice e no final isso já estava tudo assim muito bem calculado, né? Transformou o Haddad como o cabeça de chapa. Então, é o que o Bolsonaro vai fazer em 2026, vai jogar até o final. E para mim, não vai ser o Tarcísio o candidato do Bolsonaro. Para mim, vai ser a Michele Bolsonaro, porque tem uma ligação muito profunda com o Bolsonaro, é a mulher dele, consegue falar com as massas, né, do bolsonarismo com muita competência,
e consegue passar esses valores que o Bolsonaro transmitiu a todos esses eleitores que, de alguma forma, acreditam no bolsonarismo e vão dar seus votos para esses candidatos que defendam essas ideias. Então, e também é a candidata hoje, fora o Bolsonaro, mais forte dentro do bolsonarismo. Nem o Tarcísio consegue ser mais forte que a Michelle. Isso está dado em pesquisas que foram divulgadas recentemente. Então, gente, é isso. Para mim, Danilo Gentili, né, que se coloca como um pretenso candidato em 2026, não vai conseguir ser candidato porque o SBT não vai abrir mão do programa e da renovação de contrato com ele. Porque ele coloca isso como um entrave, como uma condição para que ele seja candidato. Uma dessas condições é o SBT dispensar, né, o seu programa, dispensá-lo da sua grade artística, né? E eu acho que isso não vai acontecer, porque o SBT está satisfeito com os resultados em termos de audiência que ele traz para a emissora. Talvez não traga tanto retorno comercial, mas o SBT precisa de não perder mais do que já perdeu, porque a situação do SBT é bem complicada em termos de audiência. Se ela quer recuperar segundo lugar perdido para a Record lá em 2020 com a pandemia, ela não pode abrir mão daquilo que está dando certo. Então, é uma análise assim bem concreta e bem objetiva, né? Eles não vão abrir mão daquilo que está dando certo em termos de números de audiência. Então, o Danilo não vai sair do radar do SBT. O partido, eu acredito que até 2026, até bem antes disso, vai estar concretizado o partido missão do MBL, mas tem essa questão aí contratual com o SBT. É igual o Luciano Huck, né, que ameaçou por diversas vezes, vai ser candidato e tal, e propunha e não sei o que lá, e nunca deixou a TV Globo. Porque, gente, vamos falar a verdade, né, o cara vai se candidatar para uma aventura de ser candidato à presidência da República, mas depois fica difícil de voltar para a televisão, que é um mundo completamente já garantido em termos de retorno financeiro, né? Que o Danilo fala que ganha pouco no SBT, mas vamos ser bem sinceros, né? Ele não ganha tão pouco assim, né? A estrutura que ele tem como apresentador de televisão é, com certeza, em termos financeiros, muito mais recompensador do que uma estrutura de aventura política. Vamos deixar assim, né? O Luciano não, o Luciano ele já está com a vida ganha, né? O Luciano Huck, um empresário muito bem sucedido, não precisaria da TV Globo para sobreviver, né? Para se manter ali num bom patamar. Mas é outra história, né? Também colocaria também a sua carreira em risco. Talvez por isso que o Luciano nunca tenha realmente decidido ir até o fim numa candidatura presidenciável. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e eu queria te dar uma dica muito importante para você que quer comprar produtos na internet, que já são baratos, mas com preços ainda maiores ainda, com descontos que chegam até 80%. Você tem que conhecer o Garimpo. O Garimpo é um site com mais de 20 editores que ficam editando as ofertas mais baratas da internet. Por exemplo, você está pesquisando aí um smartwatch e você chega no Garimpo, você vai pegar o smartwatch com o melhor preço para aquela marca. Porque a gente que está editando o site, a gente coloca o link da melhor oferta entre esses grandes marketplaces, Shopee, Mercado Livre, AliExpress, enfim. A gente vai pegar e vai colocar o melhor preço. Então, quando você clicar no link, você vai ser direcionado para aquela melhor oferta naquele momento, tá certo? Naquele momento, se mudar uma oferta com preço melhor, por exemplo, a oferta anterior era do Mercado Livre, aí daqui a, 10 dias, a melhor oferta para aquele produto é do AliExpress, né? Para aquele produto, a gente vai mudar o link para o AliExpress, ou seja, você garante que você vai clicar no menor preço. Vai ter também, a gente sempre procura colocar produtos que tenham descontos, que tenham cupons, então você já entra assim, sem precisar trabalhar tanto na pesquisa. Então é basicamente isso, garimpo, nós garimpamos, você economiza. Muito obrigado pelo like, pelo comentário, pelo compartilhamento, porque eu tenho certeza que é isso que você vai fazer. Até o próximo vídeo, fui! Você sabia que a Medical Saúde é a maior rede de clínicas particulares da Baixada Fluminense? E mais, que ela tem plano de saúde com diversas especialidades e vários exames a partir de R$ 49,90. Consulte condições.